dia, pessoal. Hoje eu tô aqui embaixo dessa jabuticabeira que eu vi crescer e eu vou fazer para vocês um vídeo que mostra como que a gente faz a manutenção de um vaso de pitangueira. Essa arvoreta a minha irmã mais velha plantou quando era muito pequeno e passou para mim uma mudinha dentro de uma lata daquelas de bolacha antiga e eu cuidei desse vaso por muitos anos. Depois, talvez uns 7 anos atrás, esse vaso passou para minha irmã, para minha outra irmã, e foi para casa dela, e ela transferiu para um vaso maior, e aí essa planta foi crescendo, crescendo, crescendo. Ela deve ter 1,20 m mais ou menos hoje. E aí ela mudou de casa, esse vaso voltou aqui para casa dos meus pais, onde a gente está passando a quarentena, e eu resolvi fazer aquela troca do substrato, né? Como eu sempre falo nos vídeos, a terra ela tem ali características físicas e químicas que são finitas, né? E essas características a gente precisa repor. Hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a gente tirando essa planta do vaso, né? Como que eu tirei ela do vaso. A gente vai fazer a avaliação da camada de drenagem para saber se ela foi montada adequadamente, e se não, a gente vai ter que refazer isso. A gente vai também tirar uma quantidade significativa de terra, na verdade 1/3 da terra desse torrão, liberando as raízes, fazendo uma pequena poda nas pontas dessas raízes. E aí a gente vai reduzir esse torrão em 1/3, justamente para a gente poder adicionar substrato novo, preservando aquelas estruturas do torrão que ela já tinha. Por quê? Nas raízes, a gente tem uma série de micro-organismos estabelecendo uma relação de simbiose, né, ajudando a planta a fazer o transporte de nutrientes, né? E quando a gente quebra o torrão, a gente quebra ele inteiro, a gente acaba também desestruturando todas essas relações e essa vida que estava organizada em torno das raízes. Então, a gente precisa ter o cuidado sempre de manter parte desse torrão para que a planta não sinta muito, né? E aí eu vou plantar ela no mesmo vaso e depois de alguns dias a gente vai adquirir um vaso mais bacana, decidir onde ela vai ficar de fato no jardim, e aí a gente passa para esse vaso bacana. O ideal seria passar para um vaso maior para que a gente possa ter mais substrato, né? Mas como a gente ainda não definiu nem a posição, nem o vaso que vai estar, eu vou fazer só essa substituição pelo mesmo vaso, né? Fazendo a montagem de forma adequada, trazendo um substrato bacana. Esse substrato a gente vai montar com um composto de terra vegetal bastante leve, né? Adicionado também o esterco curtido e também um pouco de humus de minhoca. Essa vai ser a nossa forma de montagem de vaso. A camada drenante, a gente vai trabalhar com aquela argila expandida, e a manta de bidim, que ela deve subir até a metade ou mais do vaso, né, para que a terra não entre por baixo dela e comece a entupir aqueles interstícios ali da argila expandida, né, aqueles espaços vazios. É muito importante essa camada drenante estar preservada, porque o vaso que drena a água na velocidade correta, ele permite que a água vá embora e que ela não fique acumulada nas raízes, e também que a planta faça o uso dessa água no tempo certo. A planta não vai beber água muito rápido, né? Então ela precisa permanecer um pouco nesse substrato, mas ela tem que ir embora. Se ela ficar lá dentro, vai ter apodrecimento de raízes, e tem plantas que não se adaptam muito com solos muito úmidos. Então tudo isso a gente tem que avaliar. É claro que tem plantas que precisam de solos um pouco mais densos, né, mais argilosos, para que a água fique um pouco mais tempo retida ali. Mas a gente não pode permitir que ela fique acumulada e empoçada, tá certo? Vamos para a parte prática agora. Pessoal, vamos lá. Essa é a muda, né? Ela tem mais ou menos aí 1,20 m de comprimento. Ela não está muito legal, as folhas estão um pouco queimadas, ela tem alguns probleminhas. Então a gente vai fazer essa substituição do vaso, né, de terra, né, de substrato desse vaso. Esse vaso é um vaso bacana, né, tem um tamanho legal, mas ela já está sentindo falta aí de um pouquinho de espaço. A primeira coisa que a gente fez foi rodar o vaso, né, apertando a lateral dele para baixo, para que a gente conseguisse soltar o torrão dessa estrutura plástica. E aí eu já percebi logo de cara, né, que eu falei para vocês, a questão da camada drenante. A gente não tem bidim separando a argila expandida do torrão, né? Então,
uma coisa muito importante é colocar essa manta de bidim. Percebe que a argila expandida está completamente tomada por raízes e cercada por terra, o que faz com que a água não consiga drenar muito bem. Aquela porção de 1/3 do torrão, né, olhando um pouquinho aqui de frente, a minha assistente aqui, olhando um pouquinho aqui de frente, a gente vai tirar uma camadinha de 1/3, né, estreita aqui da volta, para que a gente consiga colocar substrato novo. E a gente vai fazer também a poda dessas raízes, essas raízes que estão crescendo por baixo e também na lateral, para que a gente estimule um pouquinho o enraizamento novo. E aí a gente volta a plantar ela dentro desse vaso. O que a gente vai fazer na base é basicamente adicionar argila expandida. Deixa eu virar um pouquinho para a luz do sol ficar mais fácil aqui. A gente vai adicionar argila expandida na base, a manta de bidim vem até mais ou menos essa linha, tá? Ela vai fazer toda essa cobertura. Se ela for muito baixa, tem gente que corta ela redondinha, do tamanho do vaso, né? Aí a terra começa a entrar por baixo e aí entope tudo, não adianta. Então a gente faz ela subindo até a lateral, coloca um pouco de substrato aqui embaixo, adiciona o torrão, depois vem adicionando terra em volta e aí a gente vai compactando e adicionando mais substrato até que a planta esteja totalmente acomodada, tá? O uso dessa ferramenta aqui, que é uma língua de cobra, né, popularmente conhecida, que a gente usa para arrancar mato, a gente pode ir forçando essa argila expandida, né, até que ela se solte por completo. E também na lateral do torrão, a gente pode já ir afofando e soltando a terra com bastante cuidado para não desmanchar o torrão principal. A gente vai fazendo esse processo bem devagarzinho, tá? Tá vendo que ele expõe as raízes? Aí a gente depois vai fazer aquela poda e aí o nosso torrão tá pronto para ser colocado de volta no vaso. Pessoal, olha só que cabeludo esse torrão, né? A gente já fez aqui a retirada da terra. Importante que em torrão a gente não bate, a gente tem que cortar ou desfazer aos poucos, tá? Porque se a gente bate muito, ele tem perigo de rachar e aí a gente pode perder a planta. Então dá uma olhada quanta raiz, né, que cabeluda que ela tá. E então a gente vai precisar podar um pouco disso para que a gente possa estimular ela a produzir um pouco mais de raiz nova, né? E aí a gente assim consiga fazer com que ela se adapte muito bem, né, e se desenvolva bem nesse novo vaso. Então, com o uso de uma pequena tesourinha comum, essa aqui é a mais comum que a gente encontra em qualquer loja de jardinagem, a gente vem fazendo uma poda de ponta de raiz para que ela possa ir estimulando as novas raízes. Pessoal, a manta de bidim, ó, eu tô colocando ela, como eu falei, até em cima no vaso. E aí o difícil é segurar ela na lateral do vaso. Então você pode pôr um pouco de terra no fundo, vai segurando com a mão, adicionando um pouco de terra no fundo. Se você estiver sozinho, né? Se tiver outra pessoa te ajudando, essa pessoa pode segurar enquanto você preenche de terra. Essa parte é muito importante, tá? Eu adicionei o substrato e o esterco eu adicionei também. Eu coloquei um quarto da medida total, eu coloquei esterco, tá? Só que eu ainda não pus a mistura completa. Eu primeiro preenchi o fundo, fiz aqui um buraco no meio, né? Deixei as laterais subindo para segurar a manta. Por que o buraco no meio? Porque o torrão vai se acomodar muito bem aqui. Muito importante que a gente peque por menos terra, tá? A gente coloca o torrão, veja se ele deu a altura do limite do vaso. Olha, não deu altura, então eu ponho um pouco mais de terra, né? E se a planta for muito pesada, você pode ir movimentando o torrão de um lado para o outro, de um lado para o outro, que essa terra vai entrando por baixo do torrão e aí ele vai levantando em cima do vaso, tá? Se você não conseguir levantar a planta sozinho. Uma coisa que eu gosto muito de usar, pessoal, é o Forte Plantio. Eu não comentei com vocês, mas esse adubo ele vem de alguns potinhos
de 200 gramas, 300 gramas. Vende em sacos de 25 quilos, vende em sacos como esse de 10 quilos, tá? Esse adubo é um estimulante aí na hora do plantio para a planta enraizar melhor, né? Ele é hidrossolúvel. Eu gosto de pôr assim, ó, uma pitadinha, não pode pôr muito. Vou até devolver um pouco aqui. E aí a gente mistura isso na parte de baixo e na hora de fazer aquele preenchimento lateral que eu comentei com vocês, eu adiciono mais um pouquinho. Mas sempre a gente peca por menos quando a gente está falando em adubo mineral, químico, né? Quando ele vem assim, preparado, né? A gente sempre peca por menos para não prejudicar a planta. Às vezes a gente põe um excesso, fica muito... assim, fica muito difícil da planta assimilar às vezes o excesso e ela acaba morrendo, queimando folha, né? Então é importante. Ó, coloquei meu torrão aqui, ó, só que ele ficou perfeitamente no nível. Eu sei, tá, por experiência própria, prática, que quando a gente molhar esse vaso, essa terra vai descer. Então eu vou deixar ele no nível aqui, que na hora que molhar ele vai descer um pouquinho. É sempre importante que ele fique um pouco abaixo do vaso, porque na hora que a gente regue, né, a gente consiga ter aí uma absorção da água de forma mais lenta, sem que transborde o vaso. Repara bem na distância que ele ficou, né, a parede do torrão. A gente centraliza bem, mas a gente tem bastante substrato para adicionar aqui. O substrato preparado, né, com a terra vegetal, com esterco curtido, né, e aí a gente faz o plantio e a gente vai movimentando lateralmente com cuidado para não levantar o torrão do vaso, tá? Quando ela estiver já estabilizado aqui, preenchido de substrato, a gente vai perfurar essa camada antiga, tá? Fazer alguns furos para que permita a infiltração da água na irrigação, tá bom? Se você tiver uma haste metálica é melhor, porque aí você consegue furar bem fundo sem que quebre o seu instrumento. Quase tudo pronto, dá para ver o torrão, até que ficou meio quadradinho aqui dentro, né? A gente já adicionou algumas camadas de substrato já misturado com esterco. A gente vai usar uma ponta meio cilíndrica, um cabo de ferramenta, né? Para ir pilando isso, para ficar bem compactado, tá? E não deixar espaço de ar lá embaixo no torrão. Então a gente vai fazendo esse trabalho de pilar devagarzinho, é um serviço de paciência. É que nem quando a gente vai construir prédio, né? Fazer aquelas estacas e aí vem com aqueles instrumentos que fazem a vibração para o solo ir se acomodando em volta das estacas, né? A gente tem esse trabalho de ir pilando e batendo, vibrando, né? Para que essa terra vá encontrando o seu caminho e o seu espaço na base do torrão. Pessoal, agora ela está aqui plantada, tá? A gente vai fazer a rega com um regador. Enche um regador de água, usa essa medida. E aí a gente vai soltando aqui, principalmente nas laterais do torrão, para que a terra possa se acomodar e ir descendo, tá? Aí você vai ver aqui, por exemplo, o torrão fica exposto em algumas áreas, você pode completar de substrato. Vou mostrar aqui para vocês. Tá vendo que desceu já, e eu aperto com a mão, ele desce ainda mais. Então eu vou poder completar de substrato. Ó, tem uns 3 dedos de altura aqui já, que desceu. A gente vai poder ir completando com o substrato, então, nesses espaços aí que forem aparecendo, tá? Pessoal, finalizando, eu adicionei aqui a casca de pinos, tá? Que é a casca, né, de pinheiros que a gente encontra em qualquer loja de jardinagem, tá? De venda de agropets, lojas de jardinagem. Essa casca de pinos, ela tem 2 funções muito importantes para mim, tá? Primeiro é que mantém a umidade da superfície do vaso, ajuda a segurar um pouquinho essa umidade. E a segunda é que não deixa fazer aquele efeito splash, tanto numa chuva forte quanto numa rega de mangueira ou com regador sem aquele dimensionador de vazão, né? Aquela telinha. A gente acaba fazendo aquele efeito splash, a água bate, espirra, e aí cai bastante terra para fora, e aí a gente vai expondo as raízes da planta, isso não é legal. Então, uma função muito importante, né? 2 funções muito importantes da casca de pinos é preservar aí a umidade e também segurar a erosão.
além de que fica muito bonito. Agora eu vou dar um conselho muito importante. A gente que está fazendo o vídeo tenta pensar na iluminação, no lugar que a gente vai fazer o vídeo para que fique prático de filmar, de trabalhar com os materiais, né? Mas quando você for montar um vaso, não cometa o erro que eu estou cometendo de montar ele longe do lugar onde ele vai ficar no final, porque aí ele fica muito pesado para você carregar. E você vai precisar de ajuda de outras pessoas para transportar. Se o vaso for um vaso caro, ou um vaso muito sensível, né, esse transporte pode quebrar o vaso e aí todo o seu trabalho vai por água abaixo. Então é importante fazer a montagem do vaso, obviamente, no lugar onde ele vai ficar. Em apartamento, quando você vai atender às vezes um cliente comercial, ou se você vai fazer isso dentro da sua casa, é legal você isolar bastante a área com lona plástica e tudo vai dar certo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se tiverem alguma sugestão, comentário, por favor, deixem aqui para mim, tá bom? Um abraço a todos.